Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui no canal para deixar uma mensagem da Bíblia consumada para todos vocês. Sempre agradecendo aí os likes aí das visualizações, agradecendo os inscritos, novos inscritos. Sempre lembrando que esse canal aqui nós não pregamos doutrina de homens, nós não falamos de religião, de nenhuma religião, seja ela católica, evangélica, e que na verdade nós somos contra todo e qualquer tipo de religião. Quero te explicar também que esse canal aqui, o único intuito dessas minhas mensagens é levar o entendimento para as pessoas, mais uma vez, que a Bíblia é um conjunto de livros históricos, porque já aconteceu, é passado, e a Bíblia foi livros proféticos e a manifestação de Deus único e exclusivamente para o povo de Israel. Então, o entendimento do qual nós quero passar para todos os ouvintes desse canal é que toda e qualquer pessoa que por acaso venha a querer pregar, né, o chamado pregador, o chamado apóstolo, pastor, padre, papa, seja o que for, que na verdade tudo isso são religiões criadas por homens, do quais eles têm os seus estatutos e que não tem nada a ver com Deus. E que na verdade apóstolo da Bíblia só foi um, foi Paulo, que foi levantado por Deus para revelar o mistério que estava oculto de todas as gerações deles, do passado até de Paulo, que se consumou no ano 70 e que Paulo morreu no ano 67. E qual foi o mistério que estava oculto de todas as gerações? De todo aquele mundo, e que hoje nós estamos revelando isso, o que foi, Lira, passado, que Deus já tinha feito todas as coisas e que não tem mais nada para fazer. Então, toda e qualquer pessoa que abre esse conjunto de livros aqui, chamado Bíblia, e que lê e que bota para o futuro, ou que quer aplicar em você, ou que quer aplicar toda e qualquer pessoa, é um enganador. É um enganador. É um religioso do qual cria doutrinas de homem, lê a Bíblia e quer aplicar em você, literalmente, e manda tu esperar, manda tu aguardar, e não tem mais nada, abençoado, para você esperar ou aguardar, ou para você dar, ou para você receber. Porque toda a Bíblia, desde a primeira página aqui, ou seja lá os pergaminhos lá deles, que foi o original, né? Que é importante dizer também que a Bíblia, ela tem vários textos tendenciosos. O que é um texto tendencioso? É um texto que é alterado. Por exemplo, na cruz, a Bíblia diz que o ladrão, aquele ladrão que mandou que Jesus lembrasse dele no paraíso, quando estivesse no paraíso,
né? Então o que está escrito na Bíblia aqui? Eu te digo, aliás, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é um texto tendencioso, é um texto alterado, é um texto mentiroso. Entende, abençoado? Por quê? Porque se você ler da continuação a leitura, você vai ver que Jesus ele não foi para o paraíso no mesmo dia. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele apareceu às mulheres. Ele apareceu aos discípulos, do qual não estava Tomé. E que Tomé não acreditou, disse: se eu não ver as mãos furadas, eu não acredito. Depois ele apareceu de novo a todos os 11 discípulos, porque um deles era o diabo, era o opositor, era o acusador, que foi quem? Judas. Então ele apareceu aos 11, incluindo o Tomé, o incrédulo. E que vocês precisam entender, né? Que esse Jesus de Nazaré, da qual foi a manifestação de Deus, do qual está escrito lá em João, que ele se fez carne e habitou entre os homens, esse é o Deus abençoado. Não tem dois, não tem três, é só um. Assim como nós somos aqui um espírito revestido de carne, e que a carne de nada se aproveita e o espírito já está pronto, foi a mesma coisa da manifestação de Deus como filho, como Jesus de Nazaré. Então, ele apareceu aos discípulos novamente, depois ele passou 40 dias e 40 noites ainda com eles lá, se manifestou a mais de 500 judeus. E como é que está escrito aqui: eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso? Aliás, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é isso. E qual é, Lira? Qual é o texto correto? Eu te digo hoje. O ladrão disse assim: quando entrarem no paraíso, lembra de mim. E ele disse: eu te digo hoje. Eu não te digo amanhã e nem depois da manhã. Eu te digo hoje. Eu te digo agora que estarás comigo no paraíso. E não estarás comigo no paraíso. Ele não esteve no paraíso, abençoado, no mesmo dia. Então isso é um texto tendencioso. Eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não existe isso. Eu te digo hoje. Eu não te digo amanhã e nem depois. Esse é que é o texto correto. E, além disso, né? Além disso, vários, não são poucos, os textos da Bíblia que foi alterado pela religião católica, alterado por eles lá, alterada pelo o cãozinho chamado João Ferreira de Almeida, que era um padre e que estava puxando para o lado da idolatria, e alterou a Bíblia. Tem vários textos da Bíblia aqui que são alterados e que outros não foi colocado e que outros foi alterado. Então, como eu estava te falando, tentando te explicar, né, te levar ao entendimento, se você quiser ter esse entendimento, se não quiser, é problema seu. Continua na macumba chamada religião, que é só engano. Toda e qualquer religião é engano. A religião foi que assassinou Jesus, a religião foi que assassinou os profetas, a religião é que vive aí estuprando criança, a religião aí é que foi descoberto aí num lugar aí que não é o Brasil, que mataram várias crianças e que eram crianças indígenas. Quem foi? A Igreja Católica. E a Igreja Católica é o que? Religião. E a evangélica mata crente todo dia.
Mata crente todo dia, não matando fisicamente. Mata de fome, de tanto roubar o dinheiro deles, que não come mais nem ovo, dizendo que Deus mandou dar dinheiro. Abençoado, a Bíblia inteira, né, abençoado, é só para os judeus. Eu vou começar a te falar aqui, né, o que foi que o Deus de Israel mandou. Olha, preste atenção, inteligente. Os judeus fazer. Não tem nada a ver isso daqui para o futuro, para o presente. E que, na verdade, eles lá desobedeceram. É tanto que houve duas alianças. A primeira aliança foi para quem, Lira? Para os judeus, bebê. Só para os judeus. E o que foi que os judeus fizeram? Cancelaram. Não conseguiram chegar a lugar nenhum, igual o doido aí, o maluco aí que tem religião. Passa a vida inteira, não consegue nada, a não ser dar dinheiro. Então, abençoado, eu vou te explicar a partir de hoje o que foi que o Deus de Israel mandou o povo de Israel fazer, e que eles não fizeram nada. Eles cancelaram. Então, o que foi que ele fez? Enviou o filho, chamado Jesus de Nazaré, para cumprir, inteligente, as escrituras. Que vocês querem cumprir as escrituras, vocês estão atrasados. Vocês quem? Todo e qualquer religioso. Não tem mais nada para tu fazer, criatura. Não tem mais nada para fazer. É para tu crer que tudo já foi consumado. E se tu entende que tu é um filho de Deus espiritual, que Deus não é pai de homem. Deus não transou com a tua mãe para ser teu pai. Deus é pai dos espíritos. Não tem nada a ver com essa macumba que prega aí fora, te enganando, e que vocês não dão ouvido. Entendeu, inteligente? Então, houve a primeira aliança para quem? Para o povo de Israel. Não cumpriram. Deus enviou o filho para cumprir a primeira aliança. E o que foi passado a primeira aliança somente para os judeus? A lei. O que foi a lei? 613 mandamentos e ordenanças. A lei de Moisés, só para o povo de Israel. E os profetas. O que foi os profetas, Lia? As promessas que Deus fez para o povo de Israel, inteligente. Não foi para mim nem para tu. Nós não existia. Isso já tem milhões de anos que vocês querem aplicar isso aqui em vocês. E o Salmo de Salomão. E aí eles não conseguiram nada. Como vocês vivem aí, sendo enganados. O macumbeiro lê a Bíblia e aplica em tu. Aí come o teu dinheiro, dizendo que Deus mandou, né? A macumba das igrejas é todo dia a mesma coisa, todo dia. E vocês não chegam em lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, criança. E não vai chegar nunca. Então, como eles não cumpriram, e a nova aliança de que Deus faria com eles, para isso, a primeira tinha que ser cumprida. E Lira, o que foi a primeira aliança? Quem foi que cumpriu? O Jesus de Nazaré, que ele falou: eu não vim abrogar, eu não vim a cancelar, eu não vim por fim, eu vim cumprir. E ele cumpriu. E Romanos 10:4, o ressuscitado pois sim a lei de Moisés. E o que foi a lei de Moisés? Toda a primeira aliança que foi cancelada por eles. Então veio a segunda aliança. Agora presta atenção. A primeira aliança, tudo era visível. O homem tinha que usar a sua carne para que Deus se manifestasse.
Entende? Ou seja, era o sacerdócio humano, onde tinha a lei de Moisés, onde o homem, ao 8º dia, tinha que circuncidar, que isso só foi para os judeus, tinha que apresentar os filhos. Aí esses macumbeiros aí hoje pratica isso, coisa que eles lá não conseguiram, porque não era só uma, era 613. E ele tropeçava num, era culpado de todo. Lira o que é isso? O cara conseguia cumprir, por exemplo, 600 mandamentos da lei de Moisés. Quando era no 601, ele tropeçava, ele transgredia a lei que foi passado, o pecado para Deus. Então, como ele conseguiu cumprir 600, e quando chegou em 601, ele não conseguiu, é que nem você vai fazer uma prova no Detran. Você passa na legislação, você passa na baliza, e quando tu vai fazer exame de psicotécnico, tu é aprovado. Pronto. Tu tem que começar de novo lá, do primeiro. Então era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Se o cara cumpria 600, tropeçava em 601, passa lá para trás, tinha que começar tudo de novo, bebê. Isso era a lei de Moisés, foi passado. Que esses pilantras aí aplica nas pessoas, aplica 2 ou 3. E quais são? Que tu tem que dar o dízimo. Essas palhaçadas que tem aí dentro. Isso além, sem contar no que esses pilantras criaram. Por exemplo, campanha do tijolo, campanha da casa própria, campanha de comprar o carro. E que vocês são tudo interesseiros, vocês vão para lá fazer isso. Então, abençoado, toda a Bíblia, ela foi escrita só para os judeus. E ele não cumpriu a primeira aliança, veio o filho e cumpriu. E se instituiu, passou a vigorar uma nova aliança. O que foi, Lira, a nova aliança? O ministério do Espírito, onde o homem não teve mais nenhum, onde o homem não teve mais nem nada mais ver com relação às coisas de Deus, passou a ser ele mesmo, porque ele já cumpriu todas as coisas, falou está consumado e pronto, ministério do Espírito, somente crê no que ele já tinha feito, só, não tem mais sacerdócio humano. E quando teve passado, né, foi escolhido por ele. Os profetas foram escolhidos por ele. O sumo sacerdote Arão foi escolhido por ele. E depois, somente foi esses profetas, esse sumo sacerdote, só foi escolhido por Deus até Jesus. Até vir Jesus. E qual foi o último profeta? João Batista, antes de Jesus, que veio endireitar o caminho dele, o caminho do Senhor. E pronto, abençoado. Não tem mais profeta. O que existe aí é enrolão. O que tem aí é feiticeiro, macumbeiro, se dizendo pastor, se dizendo profeta, se dizendo apóstolo. Não existe mais isso para Deus, abençoado. Não existe. Tudo isso é engano, que vocês não conseguem ver. Então, olha, vai dar 20 minutos, eu não vou abrir, vou dar continuidade amanhã. Eu vou abrir a Bíblia aqui e vou te explicar, o que foi que o Deus de Israel, mandou o povo de Israel fazer. E o que eles não conseguiram, e quem foi que fez todas as coisas. Então, a leitura da Bíblia
todo e qualquer pessoa, todo e qualquer pessoa que lê a Bíblia, que quer repassar algo da Bíblia, não pode mandar ninguém praticar nada da Bíblia. Não pode aplicar nada e nem botar para o presente e nem para o futuro, porque é passado. Toda a Bíblia é passado. Imagina pedir dinheiro. Imagina aceitar Jesus, que é o que esses macumbeiros aí mandam. Não tem nada a ver, abençoado. Não tem nada a ver. A Bíblia é um conjunto de livros históricos. Não tem mais nada a ver. E esse Deus aqui da Bíblia, mais uma vez, né? Mais uma vez, que não precisa ser inteligente para entender isso. Não é o Deus de Israel? Aqui não está falando, né, com o Deus de Israel? Você é de Israel? Eu sou de Israel. Como é que eu posso pegar esse Deus aqui da Bíblia e aplicar em mim se ele não se manifestou para mim, abençoado? Que esse Deus aqui não existe mais. Esse Deus aqui só foi para Israel. E que depois do ano 70, do ano 70, o Deus do universo inteiro. Não é mais o Deus só de Israel. Porque senão o resto do mundo estaria todo mundo sem o Deus de Israel. E que ele que tinha Deus? Só o povo de Israel e aqueles que foram incluídos na primeira aliança, os gentios que existiam naquela geração, naquele tempo. Por que, Lira? Porque após o Tetelestai, né? Deixou de existir aquele povo judeus para Deus. Porque os filhos de Deus são os espíritos. Então não existe mais esse negócio de gentil, de judeu, de grego. Não existe mais, abençoado. É todos filhos, todos espíritos. Deus é pai dos espíritos, que o Bruno Beck diz que Deus não tem filho, que ninguém tem espírito, que não sei o quê. E que eu não quero nem mais falar sobre isso, né? Porque, na verdade, não dá para você falar de uma pessoa que declara que é ateu. Ateu é muito bem explicado, pessoal. Ateu é quem não crê. Quem não crê no ser supremo. Que não crê em nenhum. Porque existe para algum povo os deuses, né? O ateu, ele não tem nem Deus e nem deuses. Que ele não acredita em nada. Não tem moral para nada. Só para quem é ateu. O ateu tem moral para os ateus, igual a ele. E nós aqui, eu abro a Bíblia para te dar entendimento, abençoado. E eu estava falando com um camarada hoje, com um cliente meu aqui, né, do meu comércio. E eu perguntei para ele se ele tinha entendido a Bíblia já. E ele disse que não. Eu digo, mas cara, a Bíblia é a coisa mais fácil que tem para tu entender, macho. É só tu entender essa palavra está consumado. Até uma criança de 9 anos, de 10 anos, se tu perguntar com calma o que significa o estar consumado, essa criança vai entender. Então, eu vou ler novamente para vocês aqui, 24 minutos, João 19, 28, eu vou te explicar aqui, ó, o que Jesus falou está consumado. Isso aqui é muito simples, abençoado. O que você tem é que jogar o Deus da religião no lixo, né? O Jesus da religião no lixo, e jogar tudo e qualquer tipo de religião, jogar no lixo, descartar uma vez por toda. Aí tu vai entender o que quer dizer estar consumado. João 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura. O que foi que Jesus vai fazer? Cumprir as Escrituras, coisinha.
Ele não veio cumprir as escrituras, a lei e os profetas, do qual os judeus cancelaram, do qual eles não conseguiram nada, então ele cumpriu. E instituiu uma nova aliança, do qual é o ministério do Espírito, que significa o quê? Explicar que não é mais por homem, explicar que não é mais por nenhum cão guloso, não é mais por nenhum cão de saia. É o ministério do Espírito, é só tu e Deus e mais nada. Não é para tu ter macumba nenhuma, não é para tu ter igreja, não é para tu ter nada, ô inteligente. É para tu crer que tu já tem Deus, não é para tu esperar, criatura. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir, a Escritura disse: tenho sede. 29, estava ali um vaso cheio. Essa manifestação aqui, né, foi para Israel, o bebezinho, há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, seu desgraçado. A Bíblia já estava se cumprindo. Não é para tu pregar a Bíblia para ninguém fazer nada. É para tu entender que o infeliz já tem tudo. Só isso. Não é para tu ficar roubando, vai trabalhar. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, que esses cães aí querem cumprir as Escrituras, fazer a obra de papai. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando num caniço de isopor, lhe chegaram à boca. Vocês sabem que o Deus de Israel, né? O Deus de Israel representado pelo Filho do Homem, a sua segunda manifestação, ele veio para cumprir as Escrituras e para dar o seu sangue, para derramar o seu sangue pelo povo de Israel, porque a lei se dizia que tudo se consumava por sangue. Só que os homens, eles usavam sangue de bodes e de touros e de novilho. Os sumos sacerdotes. E esse sumo sacerdote, né, Deus mesmo, ele deu o seu próprio sangue. Não por mim e não por ti. Por que, Lira? Porque nós não existia inteligente. E que essa manifestação é só para o povo de Israel. Então ele derramou o seu próprio sangue. Que o desgraçado aí, o teólogo, ele diz assim: só o sangue de Jesus tem poder. Não tem poder, infeliz. Não tem mais nem sangue. Imagine poder. Espírito não tem sangue. Não é para tu aplicar nada. Não é para tu aplicar nada. Não é para você aplicar nada em ninguém da Bíblia, infeliz. Nem você e nem ninguém. E que a graça foi o ministério do Espírito. O ministério do Espírito. O que era o sacerdócio humano não é mais. Foi ele próprio. E para sempre. E só foi para eles. E nós, quando nós nascemos já com tudo. Não tem mais nada a ver com religião. Não tem mais nada a ver com nada aqui da Bíblia. É para tu ler, para tu entender. Que tu é depois do estar consumado. Tu é depois do ano 70. Tu é depois de tudo feito. Quando tu nasceu, já nasceu com tudo. E Zé Fininho tá na boca do Brasil. Entendeu, Bill? João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado o quê? Olha, João 19:28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura. Então, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. O quê? As Escrituras que vocês querem fazer a obra de papai. Então, abençoado, vou parar por aqui, passou do tempo, te agradecendo aí, né? E até a próxima.